Olá, tudo bem? Aqui você irá encontrar vídeos de edificações para a sua vida espiritual. Só basta você se inscrever no canal do apóstolo Hamilton Lima, diversos vídeos de curas, milagres e libertações, e testemunhos. Participe da cobertura espiritual e se inscreva no canal. Vamos para o vídeo. Diz assim, Mateus 16, 21. Diz então, desde então, começou Jesus Cristo a mostrar ao seu discípulo que era necessário que ele fosse a Jerusalém e que padecesse muitas coisas dos anciões, dos principais sacerdotes e dos escribas, e que fosse morto e que o terceiro dia ressuscitasse. 22. E Pedro, tomando a parte, começou a repreendê-lo, dizendo: tenha Deus compaixão de ti, Senhor, isso de modo nenhum te acontecerá. E ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, quem me serve de escândalo, porque não está pensando nas coisas que são de Deus, mas sim nas que são do homem. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Senhor amado Deus, aqui está essa palavra, que o Senhor venha falar do jeito que tu queres, do modo que tu colocou no meu coração nessa tarde. Fala com teus filhos, fala com a tua igreja. Eu repreendo o espírito maligno, espírito que tira entendimento, sai, se retire agora. Essas vidas que estão aqui pertencem a Jesus, são de Jesus Cristo. Eu te repreendo e não permito que você venha ter acesso à mente deles. Em nome de Jesus, não venha tirar o entendimento deles nessa noite, em nome de Jesus, o Rei da Glória. Usa a mim conforme tu queira, Espírito de Deus. Eu queria que você aplaudisse a palavra de Deus. Oh glória, Jesus é bom, aleluia. Irmão, nessa noite nós vamos falar de 3 níveis. Hoje eu vou trazer um ensino para vocês poderoso. 3 níveis: tentação, influência e possessão. Vamos lá? Tentação, influência e possessão. Essas 3 coisas nós iremos falar nessa noite. O que é essas 3 coisas? O que é a tentação? O que é a influência e o que é a possessão? Nós vamos entender um pouco sobre esses 3 níveis que o inimigo tem atacado as pessoas, que o inimigo tem tido acesso às pessoas, e as pessoas estão sendo usadas sem perceber que está sendo usada. Você sabia que às vezes você é usado por diabo e nem sente? Você sabia disso? Que às vezes você é boca do diabo e nem percebe? Que às vezes você é pés do diabo e não percebe? Que é o diabo que está lhe usando? Pois é. Dentro da Bíblia hoje nós vamos aprender um pouco sobre isto. Glória a Jesus. E que nós podemos repreendê-lo em nome de Jesus. Glória a Jesus, o Rei da Glória. Irmão, diante desse texto, Jesus estava esclarecendo para o discípulo que era chegada a hora dele, que ele tinha que ir para Jerusalém para ser tentado, caluniado, perseguido e até morto. Jesus estava declarando o que iria lhe acontecer lá em Jerusalém com a vida dele, que era necessário ele passar por aquilo ali. Jesus, ele estava em espírito falando com o discípulo.
Só que diante desta caminhada que Jesus estava falando com os discípulos, quem é que estava do lado dele? Diga, Pedro. Pedro, quando ouviu essas palavras, Jesus dizendo que era necessário ele morrer, Pedro repreendeu o mestre, dizendo: não, mestre, que Deus venha ter compaixão do Senhor, de modo algum tu irás morrer. Quem é que estava falando? Era Pedro. Diante dos olhos humanos, diante da situação que estava rolando, parecia que Pedro estava demonstrando amor por quem? Por Jesus, mas não era amor. O diabo facilmente engana as pessoas, demonstrando gestos de carinho, de preocupação, porque Pedro estava demonstrando preocupação. Só que não era Pedro, era o diabo na boca de Pedro, usando os lábios, usando a mente, usando a boca de Pedro para repreender Jesus. Aleluia. Pedro nem sentiu que era o diabo que estava ali, influenciando a falar essas coisas. Pedro está em um nível de possessão nesse exato momento. Pedro não está possesso, Pedro não está endemoniado. Aleluia. Pedro está influenciado por um espírito maligno na mente dele, está influenciando ele a falar, a dizer alguma coisa. Influência do maligno. Aleluia. Às vezes você está sendo influenciado por um espírito maligno, você acha que é o Espírito Santo, e não é, é um espírito maligno. O mundo espiritual é muito real, e o diabo está fazendo isso com as vidas todos os dias. Muitas e muitas influências satânicas na terra, e nos dias que nós estamos vivendo, essas influências estão se aumentando cada dia mais. Influência maligna para matar a pessoa, influências malignas para fazer coisa ruim com outra pessoa, influências malignas para destruir relacionamento. Muitas influências malignas. Por quê? Porque Satanás usa da influência, porque é um nível que ninguém percebe que é ele. Ele está camuflado, aleluia, nessa influência, que nem você mesmo percebe. Quando tu vai ver, tu já fez a besteira. Quando tu perceber, tu já fez. Quando tu perceber, tu já disse. Tu já soltou. Aleluia. Aí feriu um, feriu o outro, e aí fez aquele maior contenda. Sem perceber, você já liberou. Entendeu? E às vezes você pensando que está fazendo uma coisa boa, mas está sendo influenciado por um espírito maligno. E às vezes você acha que é certo, que nem Pedro. Pedro estava achando que estava com compaixão do mestre, mas quem estava ali usando um espírito maligno, e de tal modo que repreendeu o mestre. Repreender a Deus? Não, é Deus que tem que repreender o maligno, não o maligno querer repreender a Deus. Naquele momento que Jesus ouve essas palavras do maligno na boca de Pedro, Jesus diz: para trás de mim, Satanás. Jesus estava falando com quem? Com Pedro ou com o influenciador? Mas quem recebeu? Pedro. Pedro podia ficar ali envergonhado na frente de todos os discípulos que estavam ali, porque foi uma palavra direta, direcionada com Pedro. Assim que Pedro terminou de falar, Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Pedro ainda não entendia de muitas coisas. Pedro podia ficar ali entristecido, abatido, até querer abandonar o mestre. Imagine o Hamilton Lima fazer um negócio desse hoje. Não
piso mais naquela igreja. O pastor está me chamando de Satanás. Só que se você entender, Jesus não está chamando Pedro de Satanás. Jesus está repreendendo um espírito que estava influenciando Pedro. Havia um espírito ali junto de Pedro, como tivesse cochichando. Cochicha no ouvido do seu irmão. O que é isso? Você está influenciando alguma coisa do seu irmão. Aí tem irmão que faz assim no ouvido da outra: irmã, observa o sapato daquela irmã. Olha, olha, olha. Você está influenciando a irmã a olhar para o sapato da outra irmã. É Deus que está te usando? Claro que não. É o espírito maligno. Ele fala no mundo espiritual, manda mensagem para a tua mente, para dentro, aleluia, glória a Jesus, da sua glândula pineal, aonde capta todas as mensagens, tanto do físico, tanto do espiritual. A glândula pineal recebe a mensagem do mundo espiritual, move a tua estrutura e tu fica como fosse paralisado, obedecendo aquela voz, aquele comando na tua mente. Aí tu acha que é você, e não é. É o Espírito. É o Espírito. Nesses tempos, o diabo está usando muito disto, porque fica difícil das pessoas entender que é ele. A influência está em geral. Não sei nem se vão cortar essa live, não estou nem aí, mas eu vou falar. Glória a Jesus. A influência está geral nas escolas. O diabo usa pessoas, alunos, para estar falando mal da outra aluna. O diabo coloca na mente dela: ó, diga para ela que o cabelo dela está ridículo. Aí a outra vai, inocente, influenciada: pai, teu cabelo está ridículo, tu está feia. A pessoa recebeu no coração aquelas palavras, aquela influência maligna, vai para casa chorando, não quer ir mais para a escola, vai para o espelho, olha no espelho e fica olhando o seu cabelo, porque na escola recebeu o quê? Influência, ataques. Aí começa a se achar que está feia, achar que está ridículo, o cabelo está feio, aí quer cortar o cabelo lindo, cabelo bonito, mas por causa que ela ouviu alguma coisa na escola, já quer cortar o cabelo. Influência. O diabo está atacando dessa maneira, desse jeito, de um modo muitíssimo disfarçado. Aleluia. Ele está atuando desta forma. O Espírito Santo falou para mim hoje à tarde: filho, fala sobre isso. Desvenda o que está por trás. Mostra o que está por trás atacando o povo. Aleluia. São espíritos influenciadores. Aleluia. Pedro, nesse exato momento, está passando por essa situação. Um homem que estava lado a lado de Jesus acabou de ser influenciado por Satanás, sem perceber, sem sequer sentir. Ele abriu a boca e não foi ele que abriu, foi o diabo. Olha para o seu irmão e diga assim: irmão, pelo amor de Deus, cuidado com a sua mente. Você aguenta ficar mais um pouco? Tem algo profundo para você. Isso aqui vai abrir a sua mente, vai despertar você de muita coisa. Aleluia. Você sabendo disso, você vai saber lutar contra ele. Porque tem pessoas que não sabem lutar contra isto. Não é uma possessão, não é uma manifestação. A pessoa que está sendo influenciada não manifesta. Não manifesta. Aleluia. Não manifesta. O diabo está usando sem manifestar. Entende? E aí eu compreendo alguma situação na área da libertação, que eu trabalho isso todo dia.
Chega pessoas aqui me contando um bocado de coisa que está vivendo, está vendo vulto, tá isso e aquilo, está com medo, está não sei o quê. Mas eu oro, mas não manifesta. Está com problema, mas não manifesta. Eu digo, oxe, que negócio é esse? Por quê? Porque é mental. Não é uma possessão. Aleluia. É uma influência que o diabo está fazendo, não dentro, mas sim fora. O diabo está atacando as pessoas não dentro, mas fora, pela mente, pela influência. Glória a Jesus. O que é isso, apóstolo? Estratégia do diabo contra a igreja. Porque o diabo sabe o modo que a igreja atua. Expulsar demônio. A igreja quer ver o bicho. Aí o diabo está parando mais disto. Observe que é bem pouco manifestação de demônio das igrejas. Pode observar. Antigamente era muito. Agora parou mais. Por quê? Porque agora ele está mais influente, disfarçadamente, para os pastores não perceber, para ninguém perceber, para a igreja não perceber. É desta forma que o diabo e os espíritos malignos estão atacando as vidas, tanto nas ruas, nas escolas, dentro da igreja, nos comércios, tudo que é canto. Os ataques espirituais estão sendo mais influenciados. Glória a Jesus. Então a influência vem através da mente. Glória a Jesus. E quem está sendo influenciado não manifesta. Diga assim: quem está sendo influenciado não manifesta. Não manifesta não. Você pode orar, pode fazer o que for, não manifesta não. O problema está por fora. Quando chega ungido, o demônio sai de fora. A gente ora, não acontece nada. Entendeu? É porque o problema é na mente. Quando o ungido não está ali, o Espírito vem e continua na mente. Mas quando o ungido chega, aquele Espírito ele sai, ele foge. Entendeu? Aí a gente ora, não manifesta. É um Espírito influenciador que está atacando as vidas. Tá bom, amado? A tentação é a mesma influência. A influência é a tentação. É a mesma coisa a tentação e a influência. A influência e a tentação já começou desde o início, entre Adão e Eva e a serpente. A serpente, representando o diabo, persuadiu, atentou a Eva a comer a fruta. E depois que ela come aquela fruta, porque o diabo na mente dela, começou a come dela que tu vai ficar que nem Deus. Deus está te enganando. Ele não quer que tu come, porque se tu comer tu vai ter poder, tu vai ter conhecimento. Então come. Influência de Satanás desde o começo. O diabo vem trabalhando assim. Aleluia. Aí o que acontece? Eva vai, come por influência, e vai e leva para Adão. E Adão come também por influência de quem? De Eva. Irmão, esse negócio de influência está destruindo muita gente. É um influenciando o outro, um colocando o outro contra o outro. Que é isso? Influência. Quem está por trás de tudo isso? Espíritos. Aleluia. Aí chega uma pessoa e diz: rapaz, tu não é para aquele homem. Aquele homem não é para você. Influência. Aí tu fica na tua mente. Aí fica pensando. Quando pensa que não, por causa dos outros, tu deixa a bênção. Influência. Aí a outra que influenciou viu que tu tá só, ela tá toda alegre. Aí consegui destruir. Influência. Quem está por trás? Espíritos malignos. Aleluia. Glória a Deus. Vocês entendem isto?
Jesus, no dia que ele saiu do Jordão, foi batizado pelo Espírito Santo e conduzido pelo Espírito ao deserto, ele foi tentado. O diabo tentou persuadir Jesus aonde? No deserto. O diabo conseguiu comunicar com Jesus pela mente, pelo mundo espiritual, de tal forma que transportou ele de um lugar para outro, envolveu Jesus com o mundo espiritual. O diabo tem esse poder. Você não tem noção de quem é o diabo, principalmente nessa área de influência. Ele é terrível, é sagaz nisso, e muitos estão brincando com isso. Muitos vão ficar porque está sendo influenciado por Satanás, e muitos estão enganados achando que é o Espírito Santo, e não é, é espíritos malignos. Por isso que tem muitos dizendo assim: o Espírito Santo mandou fazer isso, aí vai, deu errado. Mas disse que foi o Espírito Santo. Mentira, foi um espírito maligno. Se deu errado, não foi Deus, que Deus é perfeito, Ele não erra, Ele não falha. Aleluia. Mas por que disse que foi o Espírito Santo? São pessoas que não compreendem e não sabem identificar entre o espírito maligno e o Espírito Santo. Não sabem entender e conhecer a voz do Espírito Santo e a voz do espírito maligno. Por isso que fica todo mundo dizendo que tudo é o Espírito Santo. Tem coisa que é o diabo, não é o Espírito Santo. Aleluia. Nós precisamos ter cuidado. A igreja precisa ter cuidado nesta área, de ficar dizendo que tudo é o Espírito Santo que está mandando, que está dizendo. Possa ser que não seja, sejam espíritos malignos. Você precisa ter discernimento. Aleluia, glória a Jesus. Então Jesus foi tentado lá no deserto por Satanás. Ele tentou: transforma, Senhor, essa pedra em pão. Era a tentação. Olha a tentação. Mas Jesus, ele estava, aleluia, cheio de quem? Quem está cheio do Espírito Santo vence o tentador. O Espírito Santo é chave para vencer e botar o espírito maligno para correr. Você só vai conseguir, aleluia, vencer o tentador com o Espírito Santo de Deus na sua vida. Sem o Espírito Santo, tu não vai conseguir vencer o tentador. Mas se você for cheio do Espírito Santo, você vai conseguir vencer o tentador, porque ele tenta todo dia e todas as horas. A Bíblia diz que é 24 horas ele tentando, noite e dia. Ele tentando te desviar, te tirar da presença de Deus. Aleluia, glória a Jesus. Então a tentação é a mesma possessão. Aleluia. Olha aí, possessão, a mesma tentação é a mesma influência. A influência é a mesma tentação. Mas agora a gente vai modificar um pouco e vai passar para a possessão. Eu estou chegando no final, aguenta um pouquinho. A possessão. O que é a possessão? A possessão é quando sai da mente, porque a influência vai para onde? Para a mente. A influência vai para a mente. Só que essa influência que foi lançada sobre você foi para a mente, e você está sem discernimento, sem Deus, ela vai para onde? Para o coração. Quando vai para o coração, o que acontece? Vai gerar possessão. Quando gera possessão, se um giro tocar em você, você manifesta. O demônio só vai manifestar em você se ele já estiver alojado no teu coração. Isso já é possessão. Aquela pessoa já está possuída, entendeu? Olha o Gandaleno. Por tantos anos, aquele espírito massacrando aquele homem, ele estava possesso. Ali é uma possessão.
Os demônios já estavam dentro dele. Ele estava manifestado. Legiões de demônio estavam dentro dele. Não estava na mente dele, estava no coração dele, dentro dele. Glória a Jesus. Então, quando a possessão está já dentro de você, quando o ungido ou ungida ora, você manifesta. O espírito maligno usa o seu corpo. Ele toma a sua mente, controla todo o seu corpo, e você começa a urrar como fosse um bicho. Você começa a se transformar. Os dedos começam a endurecer como garras. O seu corpo se inclina. A sua voz muda e fica... Muda tudo. Que é isso? É possessão. É o demônio já incorporado dentro do teu corpo. Porque saiu da tua mente e foi para o teu coração. E aí ele entrou. Então quer que eu aprenda, apóstolo? A tua mente é uma porta. Diga assim: a minha mente é uma porta. É você que decide o que vai entrar aí. É você que decide. O que é que você está ouvindo? O que é que você está pensando? O que é que você está colocando nessa porta? Que o que tu colocar aí, e tu começar a insistir, a porta se abre e vai para onde? Para o coração. Tem gente que recebe uma palavra dura, aí leva para onde? Para o coração. Mas tem outro que leva aquela palavra dura e diz: não, eu recebi, mas tudo bem, de boa. E fica de boa. Ele conseguiu receber aquela palavra dura e não levar para o coração dele. Tem pessoas que conseguem isso, mas tem pessoas que não. Pega aquela palavra dura e leva para o coração. Cai o semblante, não come mais, perde o sono, vem choro. E ali começa. O diabo aproveita a situação, que a situação vai se agravando, se agravando, se agravando, até chegar ao ponto dele conseguir entrar para o teu coração. Aí tu vai começar a manifestar. A manifestação vem através disto aí. Se você não conseguir se libertar da influência, isto vai descer para o coração e você vai manifestar. E se você manifestar, o teu problema irá se agravar muito mais pior. Muito mais pior. Então, pelo amor de Deus, irmãos, não deixe Satanás tomar o que é de Deus, que é o seu corpo. Não deixe, não dê lugar ao diabo. Está vendo esse corpo seu aí? Deus fez para a morada dele. Deus fez para a morada dele. Não permita que Satanás, o demônio, venha morar dentro de vocês. Porque quando chega a possessão, é o diabo já morando dentro. E quando o diabo está morando dentro de você, ele controla tudo no seu corpo. Ele controla onde você vai. Ele vai controlar o que você diz. Tudo é ele que controla quando ele está dentro de você. Quem é que faz uma pessoa matar outro? É o que está dentro. É o que está dentro. E ele mata, e depois que matou, o diabo sai dele um pouco e ele fica: não foi eu que matei, não. Eu sou inocente. Porque tinha um espírito ali, usando aquele corpo, usando aquela mão para o mal. Esse é o papel dos espíritos malignos. Vocês estão entendendo? A possessão vem através da mente. Cuidado com sua mente. O apóstolo Paulo, ele dá uma orientação para a igreja: ter cuidado com a mente. A mente é uma porta para o bem e para o mal. A decisão é vocês. O que vocês estão colocando na mente de vocês. Não
hora que vocês estão sentados, vocês estão pensando o quê, pelo amor de Deus? Quais são os pensamentos que você está colocando na sua mente? Porque se for pensamento ruim, está chamando a atenção dos espíritos. Ele sabe. É o mundo espiritual. Você está atraindo aquele espírito para o seu problema na mente piorar mais ainda. Mas se você está colocando coisas boas na tua mente, você está atraindo quem? O Espírito Santo. Qual as músicas que tu está ouvindo dentro de casa? As músicas, irmão, são grandes influências. Qual as músicas que tu está ouvindo dentro de casa? São baladas? São pagodes? Ou são músicas espirituais? Isso tudo influencia. Tudo isso, irmão, o diabo está usando, aleluia, para atacar as vidas. E por isso que tem muitos aí com problemas, ouvindo vozes, com depressão. Por quê? É pela mente que está entrando. O diabo está atacando as pessoas pela mente. E a igreja precisa cuidar da mente. Olha aqui o versículo de Paulo está dizendo aqui, é Mateus 4:1. Aliás, Romano 12. Note aí na sua Bíblia. Note. Vale a pena você esperar um pouquinho. Demorou, mas valeu a pena, porque agora eu aprendi. E vou estar vigiando. Porque eu estou pregando aqui uma coisa muito séria. Eu estou ensinando para você coisa do mundo espiritual que o diabo não quer que vocês saibam. Aleluia. Glória a Jesus. Romano 12:2. Lê aí, apóstolo Hélio. Glória a Deus. Está escrito assim, Romanos 12:2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Viu o que Paulo está dizendo aí, amado? Transformar o quê? O que é transformar a mente? Colocar coisa boa. Para de pensar coisa ruim. Para de pensar coisas negativas. Tem gente que só anda pensando coisa negativa. Tem gente que só anda dizendo assim, vai dar errado, vai dar errado, vai dar errado. Começa a fazer, ele mesmo começa a dizer, vai dar errado, vai dar errado. Só pensa negativo. Tem a mente de pensar só negativo. Aleluia. Está na hora de você transformar a sua mente e começar a pensar coisas boas. Vai dar certo. Já deu certo. Eu tomo posse. A bênção é minha. A vitória é minha. Aleluia. Vou conseguir. Aleluia. É desse jeito que nós temos que pensar. É pensar sempre que vai dar certo, não que vai dar negativo. Porque o negativo pertence ao inimigo e o positivo é Deus. Então quando eu transformo a minha mente em coisas boas, eu estou atraindo o quê? As coisas boas. Quando a minha mente começa a pensar em coisas negativas, eu vou atrair o quê? Coisas negativas. Então transforma a vossa mente. Mude o seu jeito de pensar. Isso vai lhe ajudar muito. Mesmo você estando doente, eu estou bem. Está com dor? Não estou com dor. Eu estou bem. Transformação de mente. Você está dando ordem para o seu corpo, a doença. Pode cair fora. Pode cair fora. Transformação de mente. Agora uma dorzinha que tu dá, oi, eu estou com aquilo. Oi, está doendo aqui. E não sei o que. Hoje eu amanheci assim. Só negativo. Que é o quê? Esse algo negativo nunca vai sair de você. Porque você fica puxando todos os dias. Abaixa, trinca uma dor, tu já diga, eu estou com a dor aqui. Eu estou com a dor não sei aonde.
Você está declarando com sua mente que você está com a dor, e a dor está lá. Mas se você declarar, não, eu estou bem, você está mandando mensagem para a sua mente e para o seu corpo que você está bem. Você está fechando a porta para a enfermidade. Mas a influência do diabo na tua mente, que é para você declarar o problema que você está. Você está sendo influenciado para liberar com palavra, eu estou assim, eu estou assado. Você está liberando para o mundo físico e para o mundo espiritual que você está com problema. E aquele problema não sai. Mas no dia que tua mente passar pela transformação e declarar, mesmo com o filho sendo sepultado, mesmo com o filho morto, alguém diz, como tu estás? Estou bem. O filho morto e ela dizendo que está tudo. Mente transformada. Isso está na Bíblia. Mente transformada. Você precisa fazer isso. Se você fizer isso, você vai perceber que as coisas na sua vida espiritual e no físico irá mudar. Glória a Jesus, o Rei da Glória. Aleluia. Influência. Judas, estou chegando no final. Judas, ele recebeu influência através de dinheiro para entregar o mestre. Quando aquela influência veio para a mente de Judas, ele firmou, irmão Lúcio, ele firmou aquela influência por causa do dinheiro e desejou no seu coração, eu vou fazer isso. O que aconteceu? Aquela influência foi para o coração. A partir daí, o diabo entrou em Judas pela influência. Começou primeiro pela influência, e naquela influência ele firmou em vender Jesus. E ele firmou tanto que o diabo agora já não está mais influenciando, já está dentro de Judas. Porque o próprio Jesus disse isso no momento da ceia. Jesus disse, só tem um de nós aqui que é, Jesus afirmou que é o diabo. Quer dizer que o diabo está dentro dele. Não está na mente, já está dentro. O diabo já está dentro. Então quando o diabo entra para dentro, para você morrer, presta atenção aqui, para o diabo te matar, é mais fácil. Enquanto ele está influenciando, ainda mais ou menos. Mas quando ele entra para dentro de você, ele vai te controlar por completo. Vai querer jogar você debaixo do carro, vai querer jogar você de cima de uma ponte embaixo, vai querer amarrar uma corda para você se enforcar. Você acha o quê? Que essas pessoas que ficam se jogando debaixo do carro, colocando corda para se matar, você acha que é a pessoa em si? Não, é um demônio já dentro, fazendo com que aquela pessoa faça mesmo, e vai mesmo. Só toma chumbinho, é o quê? A influência do demônio que está dentro daquela pessoa. É uma realidade, irmão. A gente vê isso todos os dias. Todos os dias. Então tenha cuidado para o demônio, o espírito maligno não entrar dentro de você. Faça de tudo para esse espírito não dominar o teu corpo, não ter acesso a teu corpo. Faça de tudo. Aleluia. Entende? Olha aí, apóstolo Hélio. Olha Lucas 22. Estou chegando já ao final, um pouquinho só aí. Lucas 22, verso 3. Glória a Jesus. Olha o que aconteceu aqui em Lucas 22, verso 3. Aleluia. Glória. Está chegando no final, aguenta aí. Glória a Deus. Lucas 22, 3. Está escrito: então Satanás entrou em Judas. Peraí.
Aqui está falando de entrar, possessão. Ele entrou. Não está falando de algo de mente. Está falando que entrou, que Satanás entrou para dentro do corpo de Judas. E quando Satanás entra para dentro do corpo, para ele tirar a vida da pessoa é mais fácil. Qual foi o resultado de Judas? Forca. Continua. Então Satanás entrou em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, que era um dos 12. Você entende aí? Começou com influência. O sacerdote foi lá, ofereceu para ele dinheiro, influência. Ele abraçou. Ele abraçou e firmou. Quando ele abraçou e firmou, e continuou firmando, o diabo achou a brecha para entrar, entrou. Ele agora está com possesso. O demônio agora está dentro dele. Por isso que Jesus disse: ó, um de nós que está aqui é o diabo. Resultado de Judas, o que foi que o diabo que estava dentro dele fez com ele? Colocou ele aonde? Deu muito dinheiro para ele? Ele queria dinheiro. Mas o resultado foi forca. Quem se matou foi Judas? Não, foi o diabo que estava dentro dele que matou Judas. Então cuidado, para o diabo não dominar o seu corpo. Uma vez ele dominando, a situação na sua vida piora. E se você não buscar a Deus, não vir buscar uma igreja de libertação, o diabo é capaz de matar você. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Glória a Jesus. Aleluia. Dentro de uma igreja, finalizando, dentro de uma igreja, a igreja primitiva, uma igreja que Deus estava lá, havia sinais, prodígios, todo mundo em harmonia, todo mundo em amor. A Bíblia diz que quando a igreja precisava de alguma coisa, Pedro, o líder, se reunia com os irmãos, e cada um vendia parte da sua fazenda, e dividia aquela herança e trazia parte para a igreja, e era posto nos pés do apóstolo Pedro. Era uma ordenância entre os irmãos, que era bom se tivesse hoje também, mas hoje muito tão duro, não cabe isso não. Aleluia, glória a Jesus. Só que um belo dia Pedro fez a reunião com os irmãos e disse: olha, vocês que têm fazenda, venda e pega a parte e traga. Estava tudo combinado, tudo em concordância. Os irmãos tudo combinou, tudo direitinho diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pronto. No dia do culto, no dia de trazer a oferta daquilo que vendeu, todo mundo trouxeram e colocaram onde? Nos pés do apóstolo. Aí chega um e vem todo manso, e vem todo diferente. Quando chega perto de Pedro, Pedro usado pelo Espírito Santo, Pedro olha para Ananias e diz: Ananias, por que tu deixou Satanás entrar? Vou ler aqui, olha o que Pedro fala pelo Espírito. Atos 5, 3. Olha o que Pedro diz para Ananias, um servo da igreja. Lê aí. Glória a Deus. Atos 5, 3. Está escrito: disse então Pedro. Quem disse? Pedro. Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Ele está onde? Satanás está onde? Coração. Na hora que ele vendeu, isso aqui é sério, irmão. Na hora que ele vendeu a propriedade, que ele pegou a bufunfa, que a bufunfa estava na mão dele, a mente dele começou
a maquinar. Disse, meu Deus, eu vou ter que pegar, eu vou ter que dividir, eu vou ter que dar para a igreja. A mente começou a trabalhar. É o que acontece no dia de hoje. Quantas pessoas vêm na igreja, diz, apóstolo, eu estou com a causa na justiça há anos, e eu fiz um voto com Deus, se Deus me abençoar lá, eu vou dar uma benção para a igreja. Tem outros que dizem assim, eu vou rachar, vou dividir no meio. Tem outros que declaram, e ali a gente ora diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí a pessoa vai, recebe. Quando o dinheiro chega na mão, que vem a quantidade, o diabo coloca na mente, rapaz, eu tenho que dar esse dinheiro mesmo, só porque está vendo dinheiro. E a mente começa a trabalhar. É o diabo te influenciando, pai, não dá para a igreja não. O pastor vai roubar o dinheiro, o pastor vai fazer o que com aquele dinheiro? Aí tua mente começa. Aí começa. O que acontece? Enquanto você está nesse pensamento, quem é que está entrando? O diabo. O diabo está entrando. Enquanto você está nesse pensamento. É só que você, o que acontece? Você aprofunda. Aí o que é que você faz? Sabe de uma? Eu não vou dar esse dinheiro todo não. Aí começa a se aprofundar. Não vou dar não. Botou na mente, está enchendo. Não vou dar tudo não, eu vou dar um pedaço. Eu disse que eu ia dar tudo, mas não vou dar todo não. A porta abriu. Quem entrou? Satanás entrou para o coração de Anania, porque ele não trouxe o dinheiro todo que ele prometeu. Ele está sendo infiel ao Espírito Santo que ele prometeu. E o diabo entrou no coração de Anania, ficou possesso. E nesse exato momento, Pedro declara: por que, Ananias, tu deixou Satanás entrar no teu coração? Prossegue a leitura aí, prossegue. Glória a Deus. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, retendo parte do valor da propriedade, guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que planejaste isso em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e morreu. E um grande temor caiu sobre todos os que isso ouviram. O homem morreu. Quando o espírito vai para o coração, é uma grande preocupação. Vai lhe gerar morte. Satanás, ele vai te matar. Se você não procurar a Deus, ele vai te matar. Todos aqueles que o diabo entra para dentro do corpo, o resultado é morte. Olha Saul, morte. Olha Nabucodonosor, morte. Morte. Cuidado, para que Satanás não venha entrar para dentro de você. Uma vez ele entrando, ele vai dominar todo o seu corpo. A sua situação vai piorar. Então, por isso que a Bíblia diz: você que está de pé, cuide-se. Se cair, para levantar dá trabalho, porque é o diabo que entra. E a situação daquela pessoa vai vir de mal a pior. O trato que Pedro fez foi com Anania e com a família. A esposa também estava. A esposa concordou. Esposa, cuidado. Nem tudo você deve concordar com o esposo. Tem coisa que tem que vigiar. Nós somos falhos. E nem tudo a gente tem que concordar com a esposa.
Nós somos falhos. Tem coisa que a esposa fala uma coisa, não, meu filho, aí está errado. Entendeu? Já tem coisa que a esposa vai fazer que a esposa, não, filho, não é aí. Tem que estar nessa vigilância, nem tudo concordar. Que possa ser influência. Ananias ficou com aquela influência, a esposa veio e abraçou. Abraçou algo errado de Ananias. Resultado, Ananias morreu, a esposa chegou atrás. Quando ela chega atrás para entregar a meia parte também errada, que foi entregar, caiu dura, morta no chão. Morreu, tanto Ananias, tanto Safira. Por quê? Porque ela foi influenciada pelo esposo em coisas erradas. Gera-se a morte. Então tenha cuidado, irmão. Amém? Tenha cuidado, porque o diabo está fazendo isso todos os dias. Todos os dias o diabo está influenciando pessoas. E o que é que ele quer? Que você abra a porta. Porta onde? Da mente. Quando tu abre a porta, ele entra. Uma vez ele entrando, só Jesus para expulsar ele de lá. Só Jesus para expulsar ele de lá. Mas ninguém. Não tem. Já não vou falar. Porque senão vou falar o nome dos outros não. Não tem casa, casinha, casona. Você sabe o que eu estou dizendo. Para tentar expulsar que não expulsa. Só Jesus tem poder. Só Jesus pode ajudar as pessoas que estão em possessão maligna. Só Jesus. Só Jesus. Mais ninguém. Entendeu? Saul foi tentar fazer consulta para saber o que estava acontecendo. A situação piorou. Só Jesus. Se você conhece alguém que está manifestando, que está passando por esse problema, essa pessoa precisa vir para a igreja. Essa pessoa precisa se entregar a Jesus, fazer uma aliança com Ele, para esse espírito maligno sair e não voltar mais. E tem outro detalhe. Chegou na igreja manifestado, a gente ora, o demônio sai. Mas se você não fizer uma aliança com Jesus, lá fora ele te pega de novo. Por quê? Porque quando tu faz uma aliança com Jesus, que é um pacto com Ele, o Espírito dele entra para dentro de você. E o que foi expulso está lá fora. No momento que tu fez esse pacto de amizade com Jesus, o Espírito Santo vem e habita. Quando tu chega lá fora, que o demônio vai, já tem habitante. Ele volta. É o Espírito Santo que está lá. Aí já foi. Perdi a casa. O Espírito maligno diz: perdi a casa. Por quê? Porque tu fez uma aliança com Jesus. Mas enquanto não fizer, o demônio vai te pegar em casa, na rua, seja lá onde for, e vai entrar para dentro de você e vai destruir a sua vida. Você não vai ter paz, você não vai ter felicidade. Casamento só de mal a pior, só briga, só derrota. E ano passando, nada muda. Por quê? É espíritos malignos. Enquanto você não tomar uma decisão para algo diferente na tua vida, você vai continuar com esses problemas o tempo todo. Fica de pé e aplauda o Senhor Jesus pela palavra de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Você acabou de assistir o maior dos avivalistas do interior da Bahia, Apóstolo Hamilton Lima. Você não é inscrito? Se inscreva no canal agora. Vamos para o próximo vídeo.